Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Nós estamos dando sequência à temática do mês. É Atos 19, está aqui, não sei se dá para enxergar, está pequenininho, né? Atos 19. Nós vamos ler do 8 a 20. E depois um pulinho, nós vamos fazer um pulinho na palavra aqui. Vamos do 23 para o 27. E o tema da mensagem: redescobrindo a nossa fé. Mas eu pus um subtítulo. E o subtítulo é: Deus não está morto. O meu Deus não está morto. O meu Deus não morreu. O meu Deus não está morto. Vamos acompanhar. Atos 19, eu vou começar a leitura a partir do verso 8. Já fizemos uma mensagem nesse mesmo texto, algum tempo atrás, mas não tem problema. Vamos ouvir novamente. Diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também os que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Agora o verso 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, ou seja, do Evangelho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade
daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Esses fatos que ocorreram em Éfeso, assim como em todos os lugares que Paulo pregou o Evangelho, são a maior prova que a operosidade da fé, da nossa fé em Cristo Jesus é capaz de abalar. É capaz de abalar todas as estruturas que existem debaixo dos céus. É capaz de abalar as estruturas espirituais, principados e potestades nas regiões celestiais. É capaz de abalar as estruturas sociais do nosso mundo, da nossa sociedade. Isso se for uma fé de uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo. Uma fé viva, uma fé sólida e uma fé vibrante no poder do Espírito Santo. Eu não assisti esse filme aí, talvez vocês tenham assistido. Deus Não Está Morto, eu não assisti. E o subtítulo então não tem nada a ver com o filme. Mas eu pensei nesse subtítulo, Deus Não Está Morto, porque eu quero compartilhar uma coisa para vocês. Eu tenho uma inquietação muito grande dentro de mim. Como pastor, como cristão, eu tenho uma inquietação que ela chega a ser perturbadora. Chega a me perturbar. E essa inquietação ela pode ser exposta na forma de uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta para que vocês possam refletir comigo. O que Deus tem a ver com o que os cristãos estão fazendo? O que Deus tem a ver com o que as igrejas estão fazendo? Eu fico pensando aqui, entre muitas coisas, nas mais variadas formas de culto, nas técnicas e táticas empregadas pelos pregadores de animar o público, mensagens psicologizadas, estratégias, ações sociais da igreja, estruturas, eventos e eventos, cultos e mais cultos, culto de jovens, culto do presbitério, culto da esperança, culto de Natal, culto de Ano Novo, culto de aniversário da igreja, culto da terceira idade. Só falta o culto para Deus. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Não estou aqui para fazer críticas. Não tenho essa capacidade, não tenho essa moral de subir aqui para fazer críticas ao que estão fazendo. O que eu estou pedindo é que vocês pensem um pouco, reflitam um pouco comigo. E aí vem a pergunta novamente: o que Deus tem a ver com o que nós estamos fazendo? Nós falamos em nome de Deus, mas o que Ele tem a ver com o que nós estamos fazendo? Vocês poderiam me dizer: evangelismo não está errado. Nós temos que dialogar com a cultura, temos que alcançar pessoas. Não tenho dúvidas que pessoas foram e são alcançadas através desses vários e vários cultos, formas e tudo mais, impactos. Não tenho dúvida que algumas pessoas foram alcançadas. Mas uma segunda pergunta que eu faço para você pensar junto comigo, eu estou compartilhando minha angústia com vocês, tá bom? A segunda pergunta é: o que há de extraordinário nestas coisas? O que há de extraordinário, ou seja, distintivo, o que há de excepcional, o que há de fora do comum, o que há de poderoso, o que há de sobrenatural nisso tudo que eu falei?
As pessoas sempre falam de igreja ser relevante. Pense comigo um pouco. O que há de extraordinário num culto com mais de 1000 pessoas, entrando e saindo da igreja, sem olhar para a cara de ninguém, sem ter comunhão? Isso é extraordinário? O que há de extraordinário pregar no púlpito ou fora do púlpito? Há alguma coisa de extraordinário nisso? O que há de extraordinário em luzes acesas ou apagadas, paredes brancas ou escuras? O que há de extraordinário nas megas igrejas e suas estruturas monstruosas? O que há de extraordinário em cultos modernos ou os cultos tradicionais? Eu não estou falando em favor de nenhum. Nenhum. Não estou aqui para dar a minha opinião, mas eu tenho um desejo. Eu creio que foi Martin Luther King que disse uma frase muito célebre: I have a dream. Desculpe o meu inglês, ele não é muito bom. Eu tenho um sonho. E eu vou aqui compartilhar com vocês que eu também tenho um sonho. Quando eu olho para esse texto aqui, para tudo que Deus estava fazendo, eu me encho de desejo de um dia poder mostrar para o mundo lá fora. Não sei se Deus vai permitir isso. Tem muita gente boa para isso. Eu tenho o desejo de mostrar para os ateus, para os políticos, para os famosos, religiosos e poderosos, que o meu Deus não está morto. O meu Deus não é uma religião. O meu Deus está vivo. Ele vive. Ele está vivo em nossas vidas. Ele opera em nossas vidas. E eu desejo também que você e eu possamos entender o que o Espírito Santo está querendo nos dizer essa noite, através da história de Paulo. A passagem que mais me chamou a atenção nesse texto está no verso 11. Vamos ver se deu certo a nossa parceria aqui, Roberto. Aê! E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Às vezes eu penso que nós nos acostumamos com tão pouco, nós ficamos alegres com tão pouca coisa. Onde está o Deus que faz coisas extraordinárias? Digam para mim. Eu estou perguntando. Onde está Ele? Onde está esse Deus? Como o profeta Eliseu disse, onde está o Deus de Elias? Onde está esse Deus que faz coisas poderosas, extraordinárias? Quando eu falo extraordinárias, eu não estou falando em bênçãos materiais. Eu estou falando em estruturas sendo abaladas pelo poder de Deus. O que o Espírito Santo quer nos dizer, está nos mostrando, é que há projetos, planos já feitos nos céus. Nós temos mania de fazer planos. Pastores, líderes, nós fazemos planos e esquecemos que Deus já tem os planos dele. Nós precisamos entender o que Deus quer e fazer o que Ele quer. Deus tem os planos dele, e eu imagino que Ele está procurando quem faça os planos dele, quem execute os planos dele. Deus não está procurando o melhor pastor, não está procurando, estou falando isso, não está? Para tirar a minha, né? Ele não está procurando o melhor líder, Ele está procurando alguém que faça a vontade dele. Deus está procurando quem se dedique. Prestem atenção no que eu vou dizer. Deus está procurando quem se dedique. Deus está procurando quem se prontifique.
Pela fé. Deus está procurando quem abra mão. Não tenha medo de perder o conforto. Não tenha medo de perder a popularidade, o status por causa do nome de Jesus. São esses que Deus está procurando. Essa foi a vida de Paulo, executar a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Paulo sabia exatamente o que Deus tinha planejado nos céus. Deus planejava nos céus, e Paulo, cheio do Espírito Santo, executava na terra. O que você está procurando aqui nesta noite? O que você veio buscar aqui? O que você queria ouvir? Eu estou falando de fé. Mas a fé que eu estou falando não é essa fé pobre que as pessoas resumem. É uma fé pobre, reduzida, coisa do tipo: eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que tudo vai dar certo, eu sei que no fim das contas Deus vai me ajudar, Deus vai me abrir portas. Isso é uma visão muito pobre de fé. É muito mesquinha, miserável. Ou então, no sentido popular, ter fé é acreditar em alguma coisa. Eu acredito em Deus, eu tenho minha religião, portanto, eu tenho fé. Mas nós precisamos redescobrir não essa fé. Você está aqui hoje, vai redescobrir a fé verdadeira que vem pelo Espírito Santo. A fé que executa milagres. A fé que faz tremer o inferno. A fé que transforma a vida de um ser humano. A fé verdadeira, ela só vem pelo Espírito Santo. Só. Um ser humano por si só, ele não tem essa fé. Só o poder do Espírito Santo. E uma pessoa que tem essa fé, ela sabe que a sua fé não converge para ela mesma, para executar os seus próprios sonhos, mas para executar o querer de Deus, fazer a vontade de Deus, os planos de Deus. Abra a tua Bíblia comigo, vamos ler mais um pouquinho. Carta aos Hebreus. Se você tiver dificuldade, está sem Bíblia, não tem problema, só ouça. Essa é uma leitura muito rica, muito poderosa. Eu quero que você preste muita atenção no que está escrito aqui. Hebreus 11, eu vou ler a partir do verso 24. Hebreus 11, verso 24. Leiam, mas prestem muita atenção no que está escrito aqui. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo-os tentado os egípcios, foram tragados pelo mar. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o autor ele continua: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas,
os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Pela fé, Deus opera o seu querer. Pela fé, Deus interfere na história da humanidade, através de pessoas como você e eu. Vocês entenderam? Você e eu. Eu ouso em dizer, pensando cá com os meus botões, que o que nós temos visto no meio evangélico não tem nada de extraordinário. Concorda comigo? Não responda. Pensando cá com os meus botões, o que é de extraordinário nisso? E olhando para o que está acontecendo, para a situação da nossa sociedade, para o impacto que a igreja está tendo na sociedade, eu penso comigo que o que as igrejas estão fazendo hoje não passam de esforços humanos, teorias, táticas, tentativas de protagonizar aquilo que gostaríamos que Deus fizesse. Nós estamos protagonizando aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse, mas Ele não está fazendo. Ele não está fazendo. Porque quando Deus faz, coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Deus tem feito coisas extraordinárias na história da humanidade. Deus, Ele já escreveu na história da humanidade, através de homens e mulheres, homens como nós, mulheres como vocês, que tinham uma fé que mobilizava os seus corações, que tirava os seus corações dos bens materiais, até da própria vida, que não tinham medo de serem jogados nas fornalhas, nas covas dos leões. A fé que impelia os cristãos para as arenas, para serem comidos por leões, para serem crucificados até de ponta cabeça, para serem torturados. Essa fé que empurrava essas pessoas, queimados vivos, perseguidos, fé que fez com que pessoas não se acomodassem à cultura, não se acomodassem ao mundo, não se acomodassem aos reis, aos poderosos, que fez com que cristãos não se amoldassem à cultura. Fé é uma palavra pequena, não é? Fé. Pequenininha. Não dá nem para separar as sílabas. Acho que não dá mesmo, né? Dá não dá. Monossílaba, é isso? Maria Silvia? Monossílaba. Uma palavrinha pequenininha, tão mal compreendida, tão mal usada. Mas o autor de Hebreus diz que fé significa certeza. Fé significa convicção. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Foi nessa certeza, foi nessa convicção que Paulo entrou em Éfeso. Foi amparado nessa fé
que Paulo entrou em Éfeso. Ele tinha certeza que o poder de Cristo ia ser derramado lá. E olha que não era nem conhecido, Jesus não era nem conhecido, eles adoravam Diana. O templo de Diana era suntuoso, era uma das grandes maravilhas daquela época. Mas Paulo tinha certeza, ele tinha convicção. Tanto que ele diz: mas eu sei em quem tenho crido. Paulo tinha certeza que Jesus se tornaria conhecido e exaltado naquela terra idólatra, mesmo que por meio de perseguições. Mas o que Paulo fez? Qual foi a tática dele? Qual foi o esqueminha que ele fez? Qual era o planejamento estratégico? Qual que é a estrutura que Paulo usou? O que ele fez para chamar a atenção daquele povo? Nada. Nada. Paulo não fez nada. Tão somente colocou a sua fé em prática. Acompanhe comigo a leitura. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Guardem a palavra ousadamente. Dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Mas aconteceu que, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, significa inflexíveis, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. E continua aqui: Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a quê? Todos os habitantes da Ásia. Todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo falava ousadamente, mas cheio do Espírito Santo. Paulo, ele falava sem rodeios, sem fazer, sabe aquele negócio que era a política da boa vizinhança, aquele negócio que a gente faz, todo caminho leva a Deus, eu não quero problema com ninguém. Você na sua e eu na minha. Isso não é fé. Isso não é fé. Não sou eu que estou dizendo, está aqui na palavra. Não existe boa vizinhança com o mundo. A igreja e os cristãos não fazem boa vizinhança com o mundo. A igreja e os cristãos sempre vão remar contra a maré. Bote isso no teu coração. Se você quer ser cristão, se você quer servir a Cristo, você vai ter que sempre remar contra a maré. Você vai ter que sempre andar na contramão. Olha só o que aconteceu. Visto que, no anterior, não vou mexer aqui. Olha na Bíblia aí. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos, inflexíveis. Só que eles não ficaram, eles começaram a falar mal. Eles não só não concordavam com Paulo, mas eles começaram a espalhar, falar mal do caminho, falar que aquilo era uma grande bobagem, uma grande mentira. Preste atenção, quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei que tem muitas coisas atrativas no meio religioso por aí, ainda mais em Sorocaba. Mas eu quero que você guarde uma coisa que eu quero falar para você. No dia que a igreja se tornar agradável, no dia que a igreja se tornar agradável e o púlpito se tornar doce e atrativo, é porque não é o Espírito Santo quem está falando. É porque quem está trabalhando não é o Espírito Santo, são homens. Coisa de homens, mão de homens. Assim fica muito jeitosa a coisa,
Fica atrativa, a igreja fica gostosa, a palavra é gostosa de ouvir. Não tem um gordinho gritando no meu ouvido, um gordinho chato. Eu tenho que aguentar esse cara. Mas quantos minutos? Mais alguns. Guardem isso no coração de vocês. Há um preço muito alto por seguir a Cristo. Muito alto. Muito alto. Ponha isso no teu coração. Lucas, ele nos dá, aqui Lucas escreveu Atos, ele nos dá uma visão macro do que o poder de Cristo é capaz de fazer nos nossos dias. Do que pode acontecer na nossa sociedade, fora das quatro paredes das igrejas. Fora dos cultos modernos ou dos cultos tradicionais. Lucas fala aqui de uma cidade inteira sendo sacudida pelo poder de Cristo. Através de uma só pessoa, Paulo. Uma só. Paulo era um tormento. Sabe aquela pessoa que você vê chegando e fala, que tormento, aquela pessoa já veio outra vez? Não deveríamos falar assim, mas às vezes pensamos, não é mesmo? Paulo era essa pessoa. Quando chegaram em Tessalônica falaram, credo, aqueles que têm balançado o mundo, que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. Quem era? Paulo, Silas, Timóteo. Fé. Essa é a nossa fé. Isso é fé. Ué, e a minha vida? E o meu emprego? E a minha casa? Vos serão acrescentados. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero finalizar. Esse trecho eu acho fenomenal. Está aqui. Essa fala é de um homem chamado Demétrio, um adorador de Diana. Éfeso. Olha só o que aconteceu através da fé do apóstolo Paulo. Então Demétrio está falando, faz de conta que eu sou Demétrio. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Ele está afirmando que esses deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ele continua e diz, não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Perder o valor. E ele continua e diz, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. A palavra abala a sociedade. A palavra, através de uma fé viva, de um cristão cheio do Espírito Santo, é capaz de transtornar este mundo. Paulo falava como? Ousadamente. Ele não tinha medo, ele não ficava acanhado, porque ele tinha fé. Ele falava com riqueza de detalhes. Ele passou a ensinar durante 2 anos, até que todo mundo ouvisse a palavra de Deus. Paulo debatia, Paulo discipulava. Ele discipulava. Na escola de Tirano, Paulo ficava aproximadamente 5 horas, todos os dias, com essas pessoas. Um horário não comercial na época. Durante 2 anos Paulo fez isso, cheio do Espírito Santo, revestido, ungido do poder do Espírito Santo.
Enquanto isso, Deus estava fazendo milagres extraordinários. Oh, igreja, povo de Deus, o nosso Deus não está morto. O nosso Deus não está morto. Rapidamente, para a gente acabar. Quais foram os frutos do resultado da fé, da dedicação do apóstolo Paulo? No verso 12, se você vai ler aí, diz que pessoas eram curadas de enfermidades, libertas de espíritos malignos, ao terem contatos com lenços e aventais de Paulo. Isso é extraordinário. O verso 17 diz que veio temor sobre todos os habitantes de Éfeso, e o nome de Jesus, que não era conhecido, agora era engrandecido em massa. Isso é extraordinário. O verso 18 diz: muitos creram e se confessavam uns aos outros. A gente costuma dizer assim: olha, fulano se converteu através de uma cantata. É possível? É. Passado 10 anos, fulano se converteu através de um acampamento. Passado 15 anos, fulano se converteu através do culto da esperança. Muitos creram. Muitos creram. Muitos. Não foram 1, 2, muitos creram. O verso 19 diz que os que praticavam ocultismo e magia, e disso eles tiravam seu lucro, eles se converteram a Jesus e eles queimaram seus livros de magia publicamente. Isso é extraordinário. E por fim, no verso 20, Lucas diz assim: sumiu o negócio. É tentação. Olha aí na sua Bíblia. Verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Como? Poderosamente. Ó cristãos! O que Deus quer de mim? Você já fez essa pergunta? O que você quer de mim? Olha, se você quiser sossego na sua vida, não faça essa pergunta. Se você não gosta de muito movimento, de ser arrochado, de ser perseguido, de ser questionado, de sair da zona de conforto, não faça essa pergunta. Mas eu diria para você que Deus quer deixar a marca dele na história. Deus quer deixar a marca dele na nossa história, na história da nossa geração, através de quem? Sabe quem? Chega na tua casa hoje à noite, vai para o banheiro, ou qualquer cômodo que tem espelho, e olha no espelho. Aquela pessoa que está dentro do espelho, aquela mesma. Essa pessoa que Deus está chamando. Deus quer usar você. A fé que está na tua vida é para isso. Não vemos mais coisas extraordinárias acontecer, como aconteceu aqui em Éfeso? Fico pensando, talvez porque Deus seja apenas um coadjuvante. Não é isso? Nós citamos Deus, falamos dele, com gratidão nos lábios, porque nós temos pão em nossa mesa. Porque temos saúde, Deus aqui, Deus ali, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas e as coisas extraordinárias? E a sociedade sendo sacudida? Espírito Santo, então, deve ser um estado da região sudeste do Brasil. Jesus, ele é sempre o homenageado.
Ele é uma pessoa ilustre que a igreja está homenageando sempre aos domingos. Mas o nosso Deus não está morto. Bota isso no seu coração, meu querido. O teu Deus vive, ó cristão. O pão que está na nossa mesa, a roupa que nós estamos vestindo, é um pequeno detalhe, isso não é nada. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Jesus nos libertou na cruz. Ele continua a escrever na história da humanidade. E nas gerações Ele tem deixado a sua marca através de pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Essa pessoa pode ser você. Foi pelos profetas, pelos apóstolos, pais da igreja, reformadores, pessoas como Lutero, Calvino. Já ouviram falar? Pessoas como John Knox. A fé desse homem era tão profunda, e ele ficou tão louco por causa da sua fé, que ele orou a Deus e disse assim: Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Ele era escocês. Se o Senhor não me der a Escócia, eu morro. Ele estava dizendo que queria a Escócia aos pés de Jesus. O que falar então John Wesley? A casa dele até hoje é ponto de peregrinação, e o lugar que ele orava, o assoalho, está as marcas do joelho dele até hoje. Alguns dizem que certa vez a rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais medo dos joelhos dobrados de Wesley do que de todo o exército armado da França. Transtorno. A igreja cheia do Espírito Santo, ela transtorna. Ela não fica inventando modas, ela abala. E assim foi a história. Moody, Spurgeon, Billy Graham. Talvez alguns poucos que estão em evidência em nossos dias, poderia citar Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, meu xará, Jeremias Pereira, Paulo Júnior. E por que não lembrar do Jonas Dias Martins, da IPI? Ah, que orgulho! A IPI deixou a marca, não, Deus deixou a marca dele no Brasil através da IPI. O homem que evangelizou o norte do Paraná, ele estudou aqui nos porões dessa igreja, e muitos sinais sobrenaturais acompanharam o ministério desse homem. Glória a Deus. Entre outros que pregam o evangelho sem ter medo de perder o prestígio. Eu vou falar outra coisa, estou acabando. Já falei isso umas 2 vezes, né? O mundo jamais vai prestigiar quem prega o evangelho. O mundo jamais vai prestigiar uma igreja que prega o evangelho, mas ele vai perseguir. Guardem isso nos corações de vocês. Mas eu quero dizer outra coisa: não tenham medo, porque através da sua vida Deus quer fazer coisas, milagres extraordinários. A história da humanidade, início, meio e fim, está nas mãos de Jesus. Eu quero desafiar você a sair da zona de conforto, junto comigo. Eu também gosto de conforto. Eu também gosto, sou filho de Deus. É igual nosso irmão que vinha aí toda terça-feira. Você é filho de Deus? Sou também. Não espere Deus chamar missionários. Não espere Deus levantar seminaristas, ordenar pastores, evangelistas. Não espere dos outros.
Não espere a próxima geração. Não esperem os jovens fazer. Você ainda pode fazer. Coloque-se hoje na brecha. E diga como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim.